Boa noite, professora. Eu sou a Isabelle, aluna de Direito na Faculdade Fajar, de Jaguaraíva, e eu fiz o seu trabalho bimestral com a Bianca e eu falei sobre a legitimidade de Max Weber. E aqui eu vou explicar um pouco o que eu compreendi desse estudo, né, que eu tive que fazer para escrever o trabalho. Então, Max Weber, ele deixou 3 tipos de dominação. 3 tipos de legítimas dominações, que é que ele estudou e passou aquela dominação, assim, por que as pessoas seguem tal pessoa. Então, por isso que são dominações legítimas, porque ele queria saber o porquê, né? Que as pessoas seguem, porque tem que ter um porquê, né? Ele estudava muito o sujeito, né? A pessoa social. E ele deixou 3 dominações legítimas. E a primeira que eu vou comentar, que eu comecei o meu trabalho também, é a dominação carismática, que é naquela qual o indivíduo, que acaba se tornando líder, ele conquista as pessoas pelo seu carisma, é que ele pelo seu jeito de ser, porque o carisma é aquela coisa inerente dele, se dá bem com todo mundo e as pessoas aceitam aquela pessoa, tem aquela pessoa como uma pessoa muito querida e faz com que a pessoa se torne um líder. E é uma das dominações mais antigas, porque desde os primórdios da humanidade foi a pessoa que era mais forte, que era mais carismática, acabava sendo líder, porque as pessoas realmente aceitavam, gostavam daquela pessoa e, inclusive, veneravam bastante a pessoa. Tinha uma pessoa, assim, como um herói, basicamente, uma coisa bem de divindade, assim, porque as pessoas passavam um carisma, uma confiança que despertava inclusive aquela vontade das pessoas seguirem ela, confiavam mesmo. E exemplos que eu citei no meu trabalho, vou falar aqui de volta, muito conhecidos, são o Nelson Mandela e também o Martin Luther King, que são grandes líderes, grandes nomes assim conhecidos que foram líderes carismáticos. Mas também um outro líder que pode ser citado é Adolf Hitler. Adolf Hitler também foi uma pessoa muito estrategista e carismática, porque por mais que ele tenha feito coisas bem ruins, né, teve o Holocausto, mas até ele chegar ali, as pessoas consentiram com aquilo, as pessoas gostavam dele, achavam ele carismático. E aí que tá que na dominação carismática tem muito dessa questão de muitas vezes elas acabam indo para um totalitarismo, porque o líder conquista ali as pessoas, tem aquele carisma, tem aquela adoração por parte das pessoas e depois vira uma coisa bem totalitária, igual Hitler fez, começa a mandar e acaba com a questão da liberdade das pessoas e ele se coloca numa posição de poder ali e na verdade as pessoas colocaram ele e é muito difícil ela tirar depois. E é muito comum na história você ver essa questão de líderes carismáticos que depois eles acabaram fazendo um estado totalitário. E essa é a primeira, né, primeira dominação que Weber passou aqui, que eu escrevi no meu trabalho. E a segunda dominação é a dominação tradicional, que como o nome diz, está bem ligado à tradição. E é uma dominação legitimamente patriarcal, naquela em qual o patriarca manda e o súdito obedece. E assim, ocorre aquele respeito, sim, respeitam aquele patriarca, mas pela questão do costume, pela questão de ser uma tradição, porque a tradição ela é muito forte, inclusive pode ser considerada entre as dominações, pode ser que a tradicional pode ser considerada a mais forte, porque a tradição é muito forte, é uma coisa que vai para a moral das pessoas. E você, depois que aquilo está estabelecido moralmente, é uma coisa muito difícil de alguém ir contra, de alguém se dispor a se ir naquela luta e contra aquela tradição, contra aquela moral, porque a moral é aquela coisa que é dita como certa. As pessoas já nascem achando que certa pessoa merece ser o rei, ser o soberano, e depois vai passar para o seu filho, depois para o filho dele, e as pessoas ficam, digamos que, conformadas com aquilo, e
isso vai seguindo de geração em geração, as pessoas já estão acostumadas, elas respeitam pela tradição de respeitar, mas não significa que elas estão totalmente contentes com aquilo. E existe um certo abuso nessa forma de dominação, porque o que a pessoa fala lá, ninguém pode opinar mais nada, porque pela tradição é ela que tem que governar, ela que tem que estar com o poder nas mãos, então ninguém pode falar nada. E uma coisa que inclusive surge nessa dominação tradicional é a jurisprudência, porque o que o soberano, o que o patriarca, ele decide é uma coisa que tem que ser passada, tem que ser usada como base em vários casos. E aí é que a jurisprudência começa a surgir aí também nesse tipo de dominação. E a última dominação das 3 de Weber é a dominação legal, que é a dominação mais atual e é uma dominação baseada na burocracia, que tem mais uma organização, tem um estatuto a ser seguido e nela que começa uma relação assim de deveres e obrigação. Não que não tivesse esses deveres e obrigação nas outras dominações, só que nessa dominação os deveres e as obrigações são para todos, não importa se a pessoa é chefe ou se ela não é chefe, é para todos, não importa qual é a posição da pessoa. Todas as pessoas têm os seus direitos e obrigações na sociedade. E o que acontece nessa dominação legal é que as pessoas respeitam o cargo, não tem aquele poder centralizado na pessoa, a pessoa também não é adorada, a pessoa não é dita como um herói, como um deus na terra, algo divino. Não, a pessoa conquistou aquele cargo, está naquele cargo e ela é respeitada por estar naquele cargo, ou seja, ela é um objeto. O que tem o poder é o cargo. A pessoa está no cargo, enquanto ela estiver no exercício daquele cargo, ela vai ter o poder em mãos. Mas a partir do momento que acabar aquele exercício dela naquele cargo ali, acabar aquele tempo dela, ela se torna uma pessoa comum. Inclusive, quando acaba, digamos assim, o expediente, ela sai do lugar onde ela trabalha como uma pessoa normal. Ela não sai como o chefe, as pessoas não têm que tratar ela diferente, não. Porque tem essa igualdade. Não importa se a pessoa é dentro de uma empresa, o cargo dela é acima do que da outra pessoa. Quando sai daquele lugar ali, todo mundo é considerado igual. Diferente da tradicional, que misturava a questão familiar, não tinha esse desligamento assim da questão do trabalho aqui, do seu poder aqui, e também a questão da família, era tudo junto. E nessa dominação legal tem essa separação. O cargo é o cargo, tem o poder ali, e a pessoa é uma coisa diferente. E nessa dominação é extremamente valorizado o estatuto, seguido ali as regras que estão estabelecidas, diferente das outras dominações que não tem assim, ali a do carisma e a da questão da tradição, que não tem isso de um estatuto, coisas a serem seguidas. Então, é isso, professora, o que eu consegui aprender sobre Max Weber. E até a próxima, professora. Tchau, tchau.